Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente, Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF 40 para toda a Baixada Santista. Nós transmitimos o programa ao vivo aqui dos estúdios da TV Com, sinal digital, para Santos, São Vicente, Praia Grande, através do canal 11 da NET. Ao vivo, às 1h30 da tarde, com reapresentações às 23 horas, às 11 da noite e à 1 da manhã. E todos os dias, na TV Unisantos, às 11h30 da noite, você assiste o programa Ação e Reação. Nesta quarta-feira, eu tenho a presença do Erimar Breme, ele que é superintendente da Santa Casa, e um assunto importante, acho que a Baixada Santista está em alerta, é a questão do aumento dos casos da dengue e que acabam refletindo em todo o sistema de atendimento, não só dos próprios, das pessoas que porventura estejam com dengue ou imaginam estar com dengue, mas de uma certa maneira acho que todo o sistema de saúde, não só o privado, mas o público também entra em colapso, né, Erimar? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa. Na realidade, o que acontece é que o sistema ele está bastante deficitário em número de leitos, né? A gente já fala isso há muito tempo, a própria Santa Casa vem negociando isso com alguns compradores de serviço, até com ampliação dos leitos para a região. Existe hoje uma necessidade de aumento do número de leitos. Nós estamos lá numa reforma ampliando em mais 18 leitos de UTI no primeiro momento. Vamos estar liberando uma UTI neonatal com mais 16 leitos. Deve ser inaugurada dia 2 de julho. Deste ano, dia 2 de julho, e até o final do ano, os 18 leitos extra de UTI geral. Nós estamos também... Desculpa te interromper, é importante explicar para as pessoas o que implica uma unidade, um leito de UTI. Não é o custo de um leito normal, não é? Não, o problema de um leito de UTI, ele tem uma série de regras, uma série de necessidades. Hoje a legislação é bastante específica nessa área, exige inclusive que entre um leito e outro tenha pelo menos 10 metros quadrados, tem que ter um distanciamento da parede de 1,20 m, mais 2 metros na beira de leito. Então, e os equipamentos, Erimar? Os equipamentos custa em média R$100 mil cada leito. Então, para montar 18 leitos, aproximadamente R$1.800.000. Só de equipamento. Só de equipamento. Fora a obra física, fora toda a outra estrutura que você tem. Além do que, você tem que ter 2 equipes médicas, né, porque a cada 10 leitos você tem que ter uma equipe. E um quadro de funcionários, de enfermagem, a cada 5 leitos. Eu não estou fazendo aqui uma defesa, mas é uma justificativa importante que as pessoas, quando falam, precisamos aumentar o número de leitos, precisamos aumentar o número de leitos. Pelo que você está me dizendo, o investimento inicial para implantar um leito é um investimento significativo. Quer dizer, você tem que colocar um dinheiro já de início para poder o leito estar funcionando. Não só. O investimento inicial ele é muito grande. Mas o custo de um leito de UTI hoje, a manutenção, ele custa mais ou menos em torno de R$1.200 uma diária básica de leito de UTI. Isso adulto, né? Adulto. A criança ela é um pouco maior do que o adulto. E o que acontece? O próprio Sistema Único de Saúde hoje paga um valor muito inferior. A gente está numa negociação com a Secretaria Municipal de Saúde para enquadrar esses leitos num novo processo que o Ministério desenvolveu, onde a gente passaria pelo menos a receber R$800 em cada leito. De 1.200 que você gasta... Eu receberia pelo menos 800, mas hoje nós estamos recebendo 500, então hoje o déficit ainda é muito maior
do que... Então, o problema dos leitos de UTI não é só construir leito, a dificuldade do profissional médico com o título, né, que é aquele profissional habilitado para atender um paciente em UTI. Deixa eu te interromper de novo, fazer um parêntese nesse assunto. O presidente do Hospital do Câncer deu uma entrevista para a revista Isto É, muito polêmica, né, porque ele defende a vinda de médicos estrangeiros, né? Ele citou lá o Hospital de Barretos e disse que ele tem uma deficiência lá de 70 médicos. Ele hoje precisaria de 70 médicos com especialidade, importante destacar isso. Não é médico que saiu da faculdade, médicos com especialidade. E ele abriu essa posição dele já no passado, né? E agora de novo, dizendo, vamos abrir as portas para os portugueses, espanhóis, italianos, enfim, os médicos que tiverem especialidade que queiram vir trabalhar no Brasil. Essa reclamação eu escuto em vários lugares. Faltam médicos e algumas especialidades, então, é coisa rara. E aí você tem o sindicato, a Associação dos Médicos, dizendo o seguinte, olha, não tem médico porque a remuneração é muito baixa, né? Em outro lado, dizendo também, ó, o país cresceu, não é? Você pode até ter médicos aqui na região sul, mas o centro-oeste, o nordeste, o interior do estado não tem médicos. Você está à frente do grupo, não é? Da Federação das Santas Casas do Brasil. Qual é a discussão que acontece lá sobre esse assunto? Na realidade, a nossa grande vantagem da cidade de Santos é de ter 2 universidades de medicina aqui, né? Outra grande vantagem que o médico que acaba se formando, ele é muito dependente da tecnologia. Ele aprende hoje a fechar o diagnóstico dele com uma série de apoios técnicos. Então tem PET scan, tem ultrassom de última geração, tomografia, ressonância, então, enfim. Quando você fala que quando você chega em Águas de Lindóia e provavelmente você não acha lá uma tomografia, uma ressonância, dali alguém tem que se deslocar para Amparo, para Campinas para poder fazer isso, o próprio profissional médico começa a ter resistência para ir para essas unidades. Okay? Em Serra Negra, a própria Santa Casa de Serra Negra, é um hospital que está lá bem estruturado, mas nem ultrassom tem na Santa Casa de Serra Negra. Então, o profissional médico se sente inseguro, principalmente o recém-formado, se ele não tiver algum equipamento que ajude a fechar o diagnóstico daquele paciente. Serra Negra não tem ultrassom? Não tem ultrassom na Santa Casa de Serra Negra. Tá? E eu acabei descobrindo, vamos dizer assim... Uma necessidade pessoal, e acabei descobrindo isso. Então, essa situação também é um complicador do processo. Por outro lado, também não é justo. Como não era justo para os portugueses, o dentista que saía daqui se formava em 4 anos e queria concorrer com a regra do mercado português. E foi também rechaçado, né? Exatamente. Então, a Europa não aceitou esse regramento. Acho que o Brasil, se ele fizer, dentro da regra, o profissional revalidar aqui o certificado dele, acho que a gente não tem como questionar isso. E ele topar ir para essas regiões. Mas eu entendo que vai acontecer a mesma coisa. O profissional, para poder se manter atualizado, precisa estar próximo de grandes centros. Ele tem que fazer curso, tem que se atualizar, tem que isso tudo. Se ele não tiver essa facilidade, né? Esse acesso, ele fica desmotivado, ou fica aquele profissional que não evolui, né? Não foi buscar, exatamente, não foi buscar uma atualização e às vezes não é a melhor solução também para a comunidade. Eu acho que algum meio termo tem que ser achado nisso. Não adianta também só trazer os médicos, vai trazer um médico de Cuba para uma outra realidade, né? Onde eu tenho também um médico que é recém-formado, que foi trabalhar no PSF de família. E aí um cara lá da favela falou para ele assim, ó, se não fizer isso eu te mato, porque ele também não tem a segurança, ele se sente inseguro. Isso é interessante. Então tem todo esse lado, né? A gente só está contando, né, um lado da história, né? Não está se vendo todos os riscos que tem a profissão. Você, várias vezes, quando a gente destacou aqui, é lógico que as pessoas, quando pensam em saúde, em primeiro lugar é a Santa Casa, tendo plano ou não, né? E vão em busca dessa retaguarda. E nós já falamos aqui em outras oportunidades, mas nunca é importante deixar de dizer que a Santa Casa, ela é um misto, né? Ela tem o seu próprio plano, então atende os seus associados, atende outros planos, né? Atende o sistema público através da central de vagas e através do convênio que tem com o Estado e com a Prefeitura. E acho que aí é que precisa
melhorar. Não vamos nomear aqui se é prefeitura, estado ou se é o governo federal. Vamos colocar o poder público. Precisa melhorar essa relação com o poder público na remuneração. Me parece que o grande ponto, e nós já falamos aqui em outras ocasiões, a Santa Casa fechou com um déficit de tantos milhões, não é? Mas quando você vai ver as planilhas, você já me retratou aqui alguns valores que os governos públicos pagam, né? Aliás, a administração pública paga para a Santa Casa, procedimentos, e que ficam muito aquém do real custo, né? Então, eu acho que essa aproximação, e não é com a Santa Casa de Santos, de uma maneira geral, o sistema precisa mudar. O Obama, um dos pontos importantes, acho que do processo eleitoral e da sua administração no governo americano, foi um choque na questão da saúde, não é? E nós não podemos esquecer que lá o camarada faz um seguro no início do ano, olha, esse ano eu vou gastar $100 mil em saúde. Ele paga em cima desse valor e é o que ele vai gastar. Se ele gastar mais, ele tem que pôr do bolso dele. Nós precisamos mudar esse sistema aqui. O governo federal, estadual, municipal, não precisam remunerar melhor os serviços? Na realidade, a gente até brinca, o próprio governo hoje, quando obriga a operadora a ressarcir ou devolver o dinheiro para o serviço público, daquele usuário que usou o SUS como benefício, ele fez uma tabela chamada TUNEP. TUNEP. Tá? Esta TUNEP, se todos nós recebermos a TUNEP, provavelmente nós não teríamos problema, a gente não estaria nem atendendo a saúde suplementar. A gente só atendendo os usuários do SUS estaria pagando todos os custos do processo. E por que isso não acontece? Porque, na realidade, com a PEC 29 não foi aprovada como se pretendia desde lá do começo, que cada esfera de governo colocasse isso, e com outros tipos de regramento, ainda tem algumas dificuldades de ter financiamento para a saúde. Não está definido. Outra coisa que deixou passar conseguiram aprovar os royalties do petróleo para a saúde ficou de fora. Área de educação, né? E é gozado, né? Porque eu estou investindo hoje muito mais na área de educação, onde eu tenho a população decrescendo, que é hoje os casais têm menos filhos, tem menos gente na escola, e eu estou tendo uma injeção maior de dinheiro. A mesma coisa deveria acontecer na saúde. A população está ficando mais idosa, gastando mais, né? A gente tem uma curva de gasto, né? No primeiro, segundo ano de vida você tem um gasto muito alto. Depois você volta a ter esse gasto a partir dos 50, 60 anos de idade, já começa a ter uma curva ascendente. E essa época é que a gente precisaria ter mais assistência. E falta o investimento. Se você entender como o SUS como um grande plano de saúde, seria o melhor plano de saúde que esse país tem. Okay? O grande problema se fosse remunerado seria exatamente o financiamento. Tá? Porque se ele não tem financiamento, ele não consegue remunerar. O que você colocou, alguns casos, nós demos exemplos de casos em que o procedimento é pago uma parte. Mas eu tenho alguns procedimentos que é zerado, eu não recebo nem o valor da prótese que eu vou usar. Aí é complicado. Né? A gente tem feito algumas consultas às sociedades em cirurgias de neurocirurgia, oncologia, e a gente está questionando, né, as sociedades que defendem aquela especialidade, quais são as soluções que nós vamos encontrar para esse processo. Porque não adianta o governo, através da Anvisa, liberar uma série de materiais novos, equipamentos novos, e não ter um controle de preço desse material, porque ele não vincula a utilização do SUS. E aí o valor fica insustentável para você aplicar num paciente SUS. E fica aquela coisa, né? A gente, em primeiro lugar, está defendendo o paciente, mas cada dia mais está aumentando o rumbo da instituição com isso. Olha, você tocou um assunto que eu defendo isso, acho que há mais de 10 anos, né? Que é a inversão dos valores obrigatórios nos investimentos, né? A legislação obriga que 25% da receita dos municípios e do estado vá para a educação, não é isso? Exatamente. E 16% para a saúde. Não, cada esfera de governo tem um percentual. O governo federal não teve a coragem de aprovar. Mas 17% do município e 12% do estado. Né?
você tem razão, é 17% do município e 12% do Estado. Eu imaginava que fosse 11% do Estado, que ainda é menor ainda. Mas, na verdade, a relação é a seguinte, você colocou muito bem, na educação, o número de alunos aumenta porque a população aumenta, não é? Mas proporcionalmente vem diminuindo, porque cada vez menos as pessoas têm medo, até por causa da violência, em ter filhos, não é? Tem essa preocupação. E na educação, o camarada tem que ficar inventando, né? Então, uma hora ele dá material escolar, dá uniforme, dá lanche, dá isso, dá aquilo, porque o custo da manutenção do aluno numa sala de aula, basicamente, hoje está voltado à tecnologia. Então, inventam lousa digital, inventam... E, na verdade, a saúde, ela tem um dispêndio muito maior. Por quê? Precisa fornecer medicamento, precisa fornecer procedimento, precisa fornecer exame. Você colocou muito bem. E acho que hoje, se não se rever, não é, de forma bastante criteriosa, a inversão, investir menos na educação, infelizmente, não é? E investir mais. Quando eu não estou nem falando de tirar o dinheiro da educação, não. Em nenhum momento. É que não dá, mas esses royalties também deviam ter uma participação. Os royalties foi uma grande falha de não entrar a área da saúde. E não entrou por causa do CPMF. Né? Agora, infelizmente, a situação da saúde vai voltar, alguém vai dizer, vamos voltar com o imposto do cheque. Mas aí nós falamos disso no próximo intervalo, no próximo bloco, nós vamos para o intervalo. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo e olha, a grande polêmica agora, estava escutando alguns programas de esportes, né, agora na hora do almoço, vindo para cá, a grande polêmica é que o Neymar jogou a final contra o Barcelona como jogador do Barcelona. Pegou muito mal isso, hein? Algumas pessoas até comentam, talvez aquele momento de total ostracismo que o Santos passou, será que teria a ver com isso, né? A gente já ouviu falar em mala preta, agora contrato negro nós nunca vimos, não. Então, uma polêmica muito grande que ainda vai dar muito pano para manga. Mandar um abraço para os meus amigos da Ozan, grande Fábio Garibe, 32288000, 32288000. Conheça os benefícios da Ozan, acesse o site www.ozan.com.br. Mandar um abraço para o Manolo, presidente do Jabaquara. Peraí, Gisele, mandar um abraço para o meu amigo Manolo lá da Ozan, ele que agora é presidente do Jabaquara, diz que o Jabaquara vai jogar de igual para igual com qualquer grande time.
Um abraço lá pro pessoal do Jabaquara. Tivemos aqui o técnico do Jabaquara também, o Axel. Foi muito bom a entrevista com o Axel. Mandar um abraço pro meu amigo Nelson e Paulo do restaurante Boqueirão Express Grill. Agora sim, o Nelson tá feliz da vida, tá muito contente. O São Paulo aí numa crescente, não é? O Rogério Ceni diz que vai ser o técnico, diz que o Muricy volta pro São Paulo. Coisas do futebol. Restaurante Boqueirão Express Grill. E também pro meu amigo João do Incatep. Olha, eu tive com o João aqui semana passada falando de qualificação de mão de obra e as novidades que ele vai trazer da Índia, os simuladores de offshore, de plataforma, simuladores de todos os tipos para qualificar o trabalhador, não só portuário, mas de todas as atividades. O Incatep se destaca no Brasil, é o único centro de excelência portuária reconhecido pela Marinha. Preste atenção, você quer um curso reconhecido pela Marinha? Os terminais querem isso. Procure o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Agora, Erimar, vou te deixar numa saia justa. A Petrobras vinha investir num hospital na Baixada Santista, não havia essa possibilidade? Aliás, a vinda dela para a Baixada não tinha esse compromisso? Na realidade, existia um grupo analisando esse processo dentro da unidade aqui da Petrobras, e esse grupo hoje está com uma outra configuração. As pessoas que estavam à frente foram transferidas para outra área, e a gente ficou um vazio entre um momento e outro. E a gente acabou não resgatando mais essa conversa. A Santa Casa, inclusive, propôs utilizar um terreno que ela tem na área continental de Santos. Uma área muito grande de área verde, para quem necessita desse compensação. Tipo de compensação. É extremamente valorizado, né? A gente entende que um imóvel da ordem de quase 100 milhões de reais. Puxa vida. Então, este imóvel seria a parte da contrapartida para o crescimento da Santa Casa, num prédio de 12 andares, onde a gente estaria instalando... No terreno onde é o estacionamento? Pode atender, porque é emergência. Aqui nós estamos ao vivo. É do sul, deixa. Então não é tão emergência. Vamos lá. Desculpe. Imagina. Na realidade, o que aconteceu? O projeto todo é um projeto de 200 milhões de reais. O projeto com o prédio, com as instalações? Com as instalações, equipamento e tudo. Só. Né? Esse prédio, ele ficaria atrás do pronto-socorro central hoje, okay? Naquele espaço de terreno. Aonde hoje é a unidade coronariana? Não. Isso, onde é a unidade coronariana. Ali cabe um prédio? Cabe um prédio, esse prédio de 12 andares, um prédio com 350 leitos, 50 leitos de UTI, né? Um centro cirúrgico muito próximo da unidade de UTI, para atender alguns queimados, se houvesse algum caso. A proposta de se criar essa estrutura aqui era nesse sentido, não trazer uma, vamos dizer assim, a expectativa de que os queimados todos venham para cá. A proposta nem é essa, mas ter um respaldo numa infelicidade. Nós temos que lembrar que o que se comenta é que vão ter 33 plataformas em alto mar, eu vou ter mais de 10 mil pessoas trabalhando diariamente nessa área, e hoje a distância para ser percorrida de helicóptero do Rio de Janeiro para essas áreas já começam a ficar distantes, né? Não permite mais que façam voos diretos. E outro ponto de apoio que seria talvez importante seria a Santa Casa de Santos, para atendimento de urgência e emergência, né? Um segundo momento que a gente também estava discutindo é, junto com as nossas unidades de UTI, ter um espaço onde teria um intercâmbio entre as pessoas que trabalhavam em saúde dentro das plataformas e a Santa Casa de Santos. Neste intercâmbio, a gente estaria dando apoio ou orientando os profissionais que estão lá para preparar o paciente para trazer para a Santa Casa. Eu estou dizendo isso para você porque eu acho que a Baixada Santista precisa de investimentos na área da saúde, de novas unidades, não é? Nós tivemos aí a construção do ISO, mas acho que é muito pouco para a necessidade de crescimento da região. Nós precisamos ter uma unidade. E eu estava lendo, eu não sei, isso não é um problema só de Santos, eu estava lendo uma matéria da Folha de São Paulo, de uns 2
meses atrás, onde a matéria retratava a falta de investimento em hospitais. Né? Não se constrói mais hospitais, o que tem aumenta um pouco, o INCOR aumentou, o Sírio-Libanês, o Einstein aumentam, mas não há construção de novos hospitais. E aí, adivinha qual era a justificativa? A rentabilidade não é adequada. Então a gente entra na questão da conta, quem vai pagar a conta? Na realidade, o custo da uma unidade hospitalar ele é muito elevado. É muito mais interessante você montar clínicas e fazer toda a parte de SADT, né, que é aquela ultrassom, tomografia, ressonância, do que construir a área hospitalar. A área hospitalar hoje, ela tem dificuldade de remuneração até de algumas operadoras que hoje pagam valores aquém do custo real do atendimento. Esse é um grande problema, por isso que as pessoas acabam não fazendo um investimento tão pesado em estrutura. Santos tem uma necessidade, tá? Independente da Petrobras, já existe uma demanda reprimida, nós temos uma dificuldade. Nós estamos trabalhando com 82% de ocupação. Puxa. 82% de ocupação para um hospital do tamanho que é a Santa Casa é muito complicado, a gente está muito no limite. Tudo bem, é alguma coisa sazonal? É. Em razão da dengue? Não, acho que hoje já não é mais. Hoje a gripe também já é. Tá. Então, na realidade, mal saímos de um processo, já iniciamos outro. Então, esse é um outro agravante que está complicando e está atrapalhando a gente. Então, e é um investimento que a gente tem lá, nós temos uma proposta de fazer mais um quinto andar dentro da parte da frente do hospital, toda a parte da frente. Subiria mais um andar? Dá para subir um andar. Vamos dizer, alicerce, toda a estrutura estaria pronta. Comporta. Mas também é um investimento de pelo menos 5, 6 milhões de reais. O provedor tem saído atrás de alguns parceiros também para tentar viabilizar essa ampliação. Não são muito mais, mas seriam mais 40 leitos que a gente poderia estar trazendo. Em cada ala são 80 leitos. É mais do que alguns hospitais da região têm de leitos. Verdade. A gente teria a ampliação na Santa Casa. Então, a gente está fazendo esse esforço. Tem o investimento da RUI, onde a gente também deve estar trazendo mais 10 leitos de UTI pediátrica. Em vez de 10, nós vamos passar para 20. Né? Nós vamos estar aumentando a área de retaguarda para atender cardiopatas e pessoal da parte neurológica, né, de AVC, nesse sentido. Então a gente está nesse estudo, nesse projeto para tentar viabilizar isso. Mas a grande preocupação é aquilo que você falou. Na urgência e na emergência, só lembramos da Santa Casa. É verdade. Aí, no resto do processo, a gente precisa que a comunidade também ajude a Santa Casa a pedir para o governador apoiar a administração municipal, outros municípios. Exatamente. Porque também não dá só para pedir para o município de Santos arcar com o custo de toda a região. Então, esse é um grande problema. Eu conversei com o Erimar Breme, superintendente da Santa Casa. Erimar, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado a você. Mais uma vez, um beijo para o Miguel, que se não der um beijo para o Miguel, ele fica bravo. Já tem 1 ano e... 1 ano e 7 meses. 1 ano e quase 2 anos. Já está aprontando lá. Bastante. Tá? Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.